Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Vale Centro-Sé, nosso canal de podcast da nossa cidade, da nossa região. Hoje estreando em 2025 e gostaria de pedir a vocês que curtam, compartilhem, se inscrevam aqui no canal, que a gente quer trazer várias pessoas aqui que tragam conhecimento, que contem histórias, que tragam conhecimento de vida de uma forma leve, de uma forma que a gente possa dar risada, que a gente possa ter aprendizados. E hoje aqui na nossa estreia em 2025, eu tive o prazer, estou tendo o prazer, na verdade, de estar recebendo aqui um amigo que me recebeu aqui quando eu cheguei a Centro-Sé. Muito bem, a gente brinca muito, é uma forma sempre que pode me ajudar, está me ajudando e vice-versa. E eu acredito que vocês vão gostar muito desse bate-papo, porque é uma pessoa que tem bastante conhecimento e tem uma história de vida também muito interessante. Então, hoje a gente vai estar recebendo aqui o meu amigo aqui, Juriabson. Juriabson, muito obrigado em estar vindo participar aqui do nosso podcast e estar aqui compartilhando um pouco da sua vida e dos seus conhecimentos. Certo? Para quem não lhe conhece, eu acredito que muita gente lhe conhece já bastante, né? Sim. Juriabson, fique à vontade, meu querido. É uma satisfação, Léo. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos aqui e agradecer a você pelo convite, de ter essa brecha, essa oportunidade de estar trazendo alegria para as pessoas em Centro-Sé, informação, trazendo palavras de pessoas que eu já assisti alguns episódios aqui do teu podcast. E eu vejo que tem alguns entrevistados que vêm com histórias de vida que nos motiva a ser pessoas melhores. E eu acredito que o intuito do seu canal é justamente esse. E o prazer aqui é todo meu. Quero desejar a você todo o sucesso do mundo por dois motivos. Primeiro, porque você é um cara do coração bom. E segundo, que você é um cara, como eu costumo lhe chamar, de sabido. Então, você é um amigo, é um parceiro. Apesar de não ser conterrâneo, não ser da terra, mas essa terra te abraçou. E eu acredito que você se considera e se sente um centro-ceense, né? Porque eu vejo que você é muito bem acolhido aqui pela galera. Graças a Deus eu fui realmente bastante bem recebido. Certo. E fico grato, né? E é tanto que a gente montou essa estrutura aqui e vai tentando cada vez mais melhorar e trazer mais uma coisa a mais. E vamos aí tentando melhorar. E eu gostaria que vocês comentem aqui, compartilhem esse link, vão passando para os amigos, porque a gente vai aqui, não tem tempo, não tem limite. Aqui é uma live que vai rolando aqui, né? Então, assim, Juriabson, para poder o pessoal, quem não lhe conhece, e talvez lhe conhece e não sabe a sua história, queria saber, assim, um pouco da sua história, assim, de onde você é mesmo aqui? Você é da sede, você é do interior? Na verdade, Léo, eu sou do interior. Meus familiares, a minha base, vem do interior, de um povoado chamado Sítio, que fica situado a 83 quilômetros daqui do município, na região de Minas de Cabeluda, Limbeira da Batateira, aquela região ali, então eu sou oriundo dali. Aí fico nesse translado de Centro-Sé àquela região ali. Certo. Aí, assim, Juriabson, aqui a gente, assim, como a gente é do interior, eu sou de Juazeiro, eu também é interior também, a gente sempre é assim, quando a gente conhece a pessoa, você é filho de quem? Qual é a sua família? Porque aí a gente, às vezes, rapaz, não conhece você, mas conhece seu pai, conhece sua mãe ou um irmão, né? Quem são seus pais? Meu pai, o nome do meu pai é Juraci, mas todo mundo, a maioria de Centro-Sé conhece ele por Jurinha, garimpeiro. E a minha mãe é a Marisa. Por nome, talvez ninguém vá se recordar, mas é a Marisa que vende lanche no Jairo há mais de 10 anos. Então, eu acredito que essa galera, principalmente, que está aqui ativa no canal e no Instagram, já comeu os lanches. Manda um abraço para ela aí, ó. Quero mandar aqui um abraço para minha mãe, que é uma das pessoas que me inspira em muitos aspectos na minha vida e principalmente na minha vida profissional. Então, no decorrer aqui da conversa, a gente vai estar dando umas pinceladas em algumas histórias aqui. E aí a gente vai tendo um conhecimento de quem são esses personagens que me tornam o que eu sou hoje. É verdade. Eu, quando cheguei aqui, você também era conhecido, assim, porque você trabalhava numa revendedora de motos, na concessionária, né? De motos. Isso. Me conta assim, um pouco da sua história lá nesse período. Até antes mesmo de você me contar sobre isso, você veio do interior, com quantos anos de idade você veio para cá?
Eu vim para Centro-Sé, para a sede mesmo, eu acho que eu tinha em torno de 3 a 4 anos de idade. Foi quando eu vim para cá, e aí a gente ficou nesse período. Até porque quando eu vim para cá, meu pai, devido, naquela época, a condição de emprego, não era como é hoje essa facilidade, né, entre aspas, os discentes tem algumas opções de emprego. Naquela época não tinha. Ou era machado, ou roça, ou você passava fome. Essa é a realidade, né, daquela época. E vinha para Centro-Sé, meu pai trabalhava fora, e aí a gente ficava nesse translado de sede e interior. Então a minha vida é mais na sede do que no interior, porque eu vim de lá, eu já tinha 4 anos, só que as raízes ficam e a gente sempre fica nesse vai e vem, né? Quando você fala assim que era uma vida, eu era machado, eu era fome, queria que você compartilhasse, se você lembra assim, de alguma história de um pouco mais de dificuldade nessa época, alguma história que você possa compartilhar com a gente, porque a gente hoje só vê o cara, não, tá de carro, tá com uma roupinha boa, É tal, assim, verdade. mas me conta, você tem essas histórias, algumas lembranças dessa época aí? Tem, Léo. A gente tem coisas na vida da gente que nem o tempo consegue apagar. A gente sara, mas a lembrança, boa ou ruim, ela permanece. Então, assim, quando eu tive uma infância um pouco distante da convivência com meu pai, ele até acha graça quando eu falo desse assunto, que a gente brinca muito. É um amigo, é um pai, é um amigo. Mas meu pai, desde quando eu passei a ter entendimento das coisas, meu pai viajava, passava 3, 4, 5 meses fora da cidade, trabalhando, retornava, passava um período com a gente aqui e voltava para trabalhar de novo. Só que antes desse período, a gente já teve algumas dificuldades em relação a trabalho, e eu tenho lembrança disso, que na época meu pai trabalhava na roça de cebola, cuidando da roça para algumas pessoas da época. E eu lembro que eu saía com meu pai no quadro da bicicleta e minha mãe na garupa para a roça de cebola. E eu lembro, Léo, que a minha diversão na roça, em meio meu pai na enxada, minha mãe naquela correria, hoje a gente tem um entendimento do quanto aquilo era sofrido, né? E eu lembro que a minha diversão era brincar nas valetas de água e na minha mente, eu tenho uma recordação como se fosse hoje, como eu estou te vendo aqui agora, eu lembro disso, era a minha piscina. Eu lembro naquela época, meu pai trocou na bicicleta para me distrair uma televisão. Não sei se você, acho que você vai recordar, aquela televisão de tubo, pequenininha. Que vinha com rádio, aquela... Exatamente, que o botão, ligava no botão e Ligar no procurava botão, sintonizar no canal e tal. Então, assim, eu lembro que a minha recordação é que meu pai, essa dita bicicleta que a gente ia pra Roça de Cebola, ele trocou em uma dessas televisões da época e foi aquele alvoroço, aquela novidade na rua, até porque esse tipo de tecnologia naquela época era muito difícil de ter. Ele fez essa benfeitoria para me trazer entretenimento naquela época. Naquela época, eu me recordo que eu assistia o Gugu já passava naquela época na televisão. E eu lembro da banheira, da piscina. E aí, quando a gente ia para a roça, eu trazia à minha memória isso e colocava prazer naquela situação ali para me divertir. A criança, ela vem dotada de uma inocência, onde tudo para ela é diversão, né? Então, assim, graças a Deus, essa fase passou, as coisas foram melhorando com o passar do tempo, mas a gente acaba trazendo essas lembranças que marcam a nossa vida, que por mais simples que para alguns seja, mas às vezes nos deixa marca, que hoje a gente olha para trás e sente aquele aperto, sente a dificuldade, sente a dor do pai, o sacrifício do pai e da mãe da gente para nos proporcionar uma qualidade de vida melhor. Então eu trago comigo esse sentimento e eu procuro, Léo, para entrar em outro tema, para finalizar, eu procuro trazer comigo um ensinamento que a Bíblia ela me trouxe, que é honrar pai e mãe. Então, eu não consigo fazer absolutamente nada hoje sem pensar no bem-estar de meu pai, no bem-estar de minha mãe, saber se eu vou honrar o nome de meu pai e o nome de minha mãe, porque eu sei o quanto eles lutaram para formar o meu caráter. Então, tudo isso a gente coloca na balança quando lembra de toda essa trajetória. Então, é isso. É bastante interessante, né? Porque, assim,
como você está falando, um fato de uma televisão, que hoje em dia a gente, às vezes, até fica mais no celular do que um fato de uma televisão, na época, para a gente, Ave Maria. Era o coisa de outro mundo, né? E essas coisas marcam mesmo, e aí a gente tem, como você diz, honrar pai e mãe acima de qualquer coisa, né? Isso é verdade. Isso é interessante demais, assim, a gente tem que levar isso para toda uma vida da gente, né? Porque só tem uma vez, não tem falei a história, não tem como rebobinar, voltar para viver de novo. Então a gente tem que aproveitar nossos pais, né, o tempo todo e honrar com toda certeza. E nesse assunto ainda, Léo, é um assunto que me traz emoção, porque me veio à memória aqui que, devido à nossa condição financeira na época, eu lembro que um familiar chegou para meu pai e disse que ele não tinha condição e nem potencial de formar um cidadão, e que o caminho dos filhos dele seria a droga, seria o caminho errado, seria o oposto daquilo que a gente acredita. E aí eu lembro que meu pai bastante revoltado com esse comentário desse familiar, e é uma coisa, acho que nem pai, acho que o senhor, pai, nem disso o senhor lembra mais, mas me marcou. Eu trago comigo, Léo, todas as vezes que surge, porque é natural na trajetória da gente, surgir oportunidades que aparentemente são boas, mas não são legais perante a lei. E quando surge esse tipo de situação, eu me recordo. A tentação vem, mas epa! Eu me recordo disso e, para mim, nenhuma riqueza, Léo, me serve se for trazer desonra para minha vida ou para meu pai e para minha mãe. Então, antes de qualquer coisa, eu agradeço a Deus, porque dinheiro manchado na minha vida não me serve. A gente ainda não alcançou nem 20% do que a gente almeja alcançar em relação a esse tema, vida financeira. Mas Deus tem nos proporcionado momentos bons. E todas as vezes que surgem essas situações adversas e tentadoras, eu me recordo dessa situação, que só em ouvir o familiar falando que o filho do Jurinha iria para um caminho ruim, a dor que ele sentiu em ouvir, eu fico imaginando se porventura isso acontecesse. Então isso me dói só de imaginar a vergonha de dizer: o filho do Jurinha foi preso. Ave Maria. Deus sabe o quanto isso pesa no meu coração, o quanto pesa nas minhas ações. Eu vou lhe dizer uma coisa: eu hoje abro mão de qualquer condição financeira que eu tenho, Léo, qualquer patrimônio que eu tenha, para ver o meu pai olhar na minha cara e dizer assim: você me honrou. Você me honrou. Então é um sentimento que eu vou carregar comigo o resto da vida. E isso vem de berço. As lágrimas, ela vem nos meus olhos quando meu avô faleceu em 2017. E eu lembro que no caixão, lá no hospital ainda, aqui no hospital em Sensé, eu lembro que da última conversa que meu pai teve com meu avô, e dentro dessas conversas foi justamente isso: meu pai ter rodado o Brasil inteiro e, como dizem os mais velhos, não ter deixado rastro ruim. Então meu avô, no leito, chegou para meu pai e agradeceu por ter honrado o nome, e que hoje ele estava, talvez, para onde ele ia não voltasse mais, mas morria sabendo que ele honrou a família, honrou o nome e não desonrou. Então eu trago essas lembranças comigo, porque é uma das coisas que a gente bate muito na tecla, minha família. Eu tenho um tio, até uma história interessante. Fica à vontade, meu que aqui a gente quer ver essas histórias mesmo, fica à vontade. O nome dele é Zé Salviano, que é um tio-avô, é irmão do meu avô. Minha família era da parte de meu pai, ela vem de Campo Formoso, Carnaíba, vem daquela região ali. E ele fazia um compromisso, Léo, com uma pessoa. Vamos usar como exemplo, vamos datar aqui.
dia 20, eu honro esse compromisso. Ele saía de Campo Formoso, dia 15, dormia no povoado vizinho, dia 19, com medo de chegar atrasado, dia 20, no compromisso dele. Porque dia 20 era dia 20. Dia 20 não era dia 19 nem 21. Nem 21, era dia 20. Então, a minha família ela vem muito desse tradicionalismo de honrar a palavra. A gente não corre do compromisso. Palavra dada é palavra cumprida. Então, essas honrarias todas a gente vem trazendo de berço. E eu peço a Deus graça, saúde e sabedoria para continuar honrando o nome dessa família. De ali é um povo direito. Meu amigo, lhe agradeço você ter coragem e estar contando isso aqui, porque assim, aqui nosso bate-papo ele não é combinado, ensaiado. Aqui é assim, às vezes a gente pensa que vai contar uma história e a gente acaba se surpreendendo com uma história como essa, né? Então, Juliano, eu queria também, agora assim, já que você me contou um pouco como foi essa questão lá do interior, né? E é um pouco da história do seu pai, com sua mãe também. Então, assim, e quando você veio para cá, assim, me conta um pouco, assim, essa questão escolar, né? Então, você tem alguma história que, assim, que você começou aqui estudando aonde aqui? A minha... Sai risada, acho que compromete ver história boa por aí, viu? Eu iniciei a minha vida escolar na Escola Nova Canaã, que é primeira série, segunda, terceira, quarta. Iniciei na Canaã. Primário ali, né? E aí eu lembro que quando eu saí da Canaã, fui pro Jairo, foi aí onde deu início a minha pré-adolescência, adolescência, a gente passou a ter mais entendimento das coisas. E eu me recordo, e eu ri aqui agora, porque eu lembro que quando eu entrei no Jairo, eu pesava 12,5 kg. E aí eu sofria muito na mão da galera, porque hoje, Léo, tudo é bullying, tudo não pode, entendeu? Então, assim, a gente entende. Na nossa época a gente chamava de mangá, né? Só que de mangá, né? Era tirar sarro mesmo. É. Então, assim, eu era o cara que todo mundo passava, dava uma cachuleta, como eu chamava na época, dava um coque na cabeça, botava para buscar água, botava para pegar a filha na merenda 2 vezes. Volta para trás. Então, assim, a gente teve esse período escolar bastante conturbado nesse sentido, do tal do bullying, né, que chamam, mas... Conseguiu sobreviver, né? Sobrevivi. E tem muitas histórias engraçadas, moço, que os caras, eles botavam era pra lascar, como diz o nordestino. Você tem noção? Eu até citar nome aqui, esses dois, hoje são muito meus amigos, graças a Deus, esses dois malandros na época, que hoje é crente, é Bertão, o Marcelo Borges ali, e o outro é Rafael, trabalha na empresa, no interior da gente, está trabalhando lá. E aí eu lembro que eles pegavam a minha mochila, uma sacanagem, viu? Pegavam minha mochila, saía recolhendo o copo, que na minha época, houve uma época no Jairo que a merenda era servida na sala de aula, né? Para não perder tempo. A fila grande para não acumular. Era bem rígido, professora Eva, culpa da senhora, viu? Era rígido o negócio. E aí, eu lembro que antes da merendeira vir recolher esses copos da sala, esses pratos com os talheres, os malandros pegavam 5, 6, 8 e enchia minha bolsa. Oh. E eu não via, porque eu tinha o costume de enganchar a bolsa aqui na costa da carteira. E aí enchia. Quando a gente ia embora, eu não percebia a diferença por conta do peso dos livros. A gente carregava 3, 4, 5 livros, então um copo, um plástico, você não vai sentir diferença no peso, né? Verdade. E aí, o malandro ia lá na minha frente e aí virava o vigia. Ei, fulano tá carregando os copos da escola. Rapaz! E, Léo, quem é que não tem paquera na escola? Todo mundo tem uma paixãozita na escola, né? Uma paixãozinha ali. E aí os caras armavam isso pra mim, moço, e chamavam as meninas pra assistir a resenha. Pra ver. Aí lá vai eu pra sala da revista. Meu irmão, quando começava a puxar um copo, puxar 2, puxar 3, tava aquele pátio lotado lá, a galera dando risada. Só assistindo. Então, assim, velho, eu tive uma infância bastante conturbada para o momento, mas que hoje a gente olha para trás e vê a alegria, vê que a intenção não era prejudicar a gente, era fazer uma resenha, porque hoje leva muito ao pé da letra para essa geração Z. Essa é a verdade, né? A geração mais delicada, que não sei o que e tal. Eu costumo dizer o seguinte,
Porque assim, você pensava, mas você, mesmo com tudo isso, você sabia se defender. Com outra brincadeira, você conseguia se defender de uma outra forma que isso você não sentia como uma ofensa, mas o bullying também ele entrou muito, eu acredito, assim, nessa questão de aquele realmente que está vulnerável, que não consegue se defender. Eu acho que é mais por isso que mudou um pouco da nossa época. Tem um malandro, tem um menino malandro, tem o Joãozinho. O Joãozinho, ele sabe se sair. Ele sabe se sair, o Joãozinho. É verdade, é verdade. Então, pois eu particularmente escolhia muito, escolher essa vertente da resenha, da brincadeira e tal. E aí a gente hoje, graças a Deus... Assim como você era mangado, você também mangava, né? Tinha umas oportunidades que eu não perdoava também, não. Você descontava, né? Descontava. Mas é isso aí. Você tocou também aí no assunto que a professora Eva foi que marcou também um pouco assim? Foi rigidez. Hoje eu agradeço muito a professora Eva. E inclusive, professora Eva, a mãe do Léo Rodrigues, né? Isso, mãe do nosso blogueiro, Léo, do blog Leonardo Rodrigues. Vamos trazer ele aqui também, viu? Cuida, Léo. Acho que marcou muitas pessoas. Só que a minha pessoa, ela... Sabe aquela pessoa que, na época, português, a matéria que ela lecionava pra gente, e Carrasco, eu chamava de Carrasco. Naquela época não era fácil. Só que assim, hoje, eu particularmente, Léo, sinto saudade do tratamento que os professores davam para as nossas crianças. Inclusive, a gente tem algumas amizades com a proximidade com o professor hoje. Verdade. E eu chego no particular com o professor, ó, esse meu filho tem dificuldade, não, pode apertar. Tem essa não. Porque eu sei o quanto isso foi importante para me fazer entender da importância de estudar, da importância de se dedicar àquilo ali, Léo. E assim, a professora Eva, quando terminava o 5º horário, macho, Dragon Ball Z passando na TV Globinho. Doido e aí dá desespero pra ir embora. A Júlia, tu fique, eu quero falar com você depois da aula. Aí os caras passavam, ó, tirando onda. Então, só que assim, a gente parava, a Júlia, você tá nessa dificuldade, você precisa fazer isso. Puxava minha orelha, vou lhe botar de castigo, vou lhe segurar aqui na sala. Então, assim, hoje, eu sou muito grato à professora Eva por essa rigidez que foi comigo. Foi uma parceira, então fica aqui, professora Eva, ó. A minha gratidão, senhora. Vai vir janeiros e mais janeiros na sua vida e na minha também, com fé em Deus. Mas em todos eles, eu jamais esquecerei dos conselhos da senhora e dos puxão de orelha. Então, sou muito grato a ela por conta disso. Passado esse período seu aqui, né, dessa adaptação, o menino que veio do interior com 12,5 kg, o magrinho, pois é. E aí vem também, agora aqui voltando um pouco, a sua área do trabalho. Como foi que se deu esse início, assim, a sua vida profissional, né? Que, salvo engano, você chegou a ser também assessor parlamentar, né? Foi. Eu iniciei a minha vida, Léo, muito cedo. Eu sempre gostei de trabalhar, sempre gostei de ter o meu dinheiro. Meu pai, após essas viagens dele, resolveu dar início a algumas situações que hoje a gente chama de empreendedorismo, mas naquela época não era conhecido dessa forma, né? A exemplo, a gente vendeu peixe, a gente vendeu verdura no interior, a gente teve algumas situações que a gente tentou, meu pai tentou para trazer a condição financeira para a família, e eu acompanhava meu pai nesses trabalhos. Então, desde cedo eu comecei a trabalhar. Quando foi com os meus 16 anos, 17 anos, eu comecei a me relacionar com a minha atual esposa hoje. A gente começou a namorar muito jovem ainda. E a minha atual esposa, como se eu tivesse outra. Eu casei só uma vez, minha gente. Mas vou logo corrigir antes que chegue em casa. Ela, ó. Qual o nome dela aí? Pra poder... Elaine Ribeiro. Diga o nome, que é pra poder saber. E aí, o que acontece? Quando a gente começou a se envolver, eu sempre levei tudo que eu faço muito a sério. Eu me dedico muito ao que eu faço. E aí, quando eu comecei a me relacionar, 16 anos, pesava 47 quilos. Eu não sei o que essa mulher viu em mim. Eu não acho, não, tenho certeza. Foi Deus que disse, ó, eu vou botar uma mulher no seu caminho porque eu morria de medo. Levem na brincadeira a expressão, viu? Mas eu morria de medo de casar com a mulher feia. Então, Deus me presenteou. Essa mulher na minha vida é um presente, Léo, porque é uma parceira. E quando a gente começou a namorar, na época, a gente já era cristão. A gente começou a orar. Começou a nesse sentido, pedir a Deus direcionamento,
que confirmasse tudo isso e tal. E deu certo, a gente começou a namorar. Só que, lembra que eu te falei que meus pais, meus avós eram muito direito e tal, antes de dar um beijo na filha alheia. Dar um beijo na filha alheia, eu fui pedir a mãe dela, cara. A gente combinou de conversar, fomos pra praça, famosa praça. E aí a gente sentou lá, conversou, tal, alinhamos. Pedi ali namoro, todo romântico, com presentes, flor, cesta, pá, aquele negócio todo. Rapaz, foi pra impressionar. Mulher bonita, você com medo de escapulir. Eu digo, logo vou saber de amarrar esse negócio aqui. E aí fui falar com a mãe dela, a Luciene, minha sogra. Abraço, viu, minha sogra? Que hoje é casada com Rosalvo. Acho que todo mundo conhece. A população conhece Rosalvo Almeida. E aí fui falar com ela. Com ela e com o esposo. E aí eu disse... Fui pedir ela em namoro. Disse, ó, tô aqui. A cara de pau. O cara dessa finura. Senta no sofá da mãe da filha alheia. Se tremendo não. Todo. Valente todo. E aí eu cheguei, pedi namoro. Ela disse, rapaz, que cabosado. Permitiu, pela coragem, o respeito, que eu sempre tenho muito respeito pela família. E aí, acabei dando início ao namoro em 2008. A gente começou a namorar. Dia 18 de outubro de 2008 foi quando a gente... Ó, para de falar esse negócio de data, que minha mulher vai se retar daqui a pouco. Eu não lembro essas datas tudo certinho assim também, não. Tenha calma, tenha calma. Aí eu faço igual o outro, ó, faça a sua lição de casa, viu, Léo? Mas eu gosto de guardar datas assim, justamente porque a mulher, ela se importa muito com isso, né? Datas muito marcantes na vida de vocês também, exatamente. né? Então, desde o início, minha vida, tudo foi muito precoce, justamente pela pressão que eu sempre sofri. Na escola, na dificuldade, na vontade de ter as coisas, de ter que trilhar pelo caminho correto, porque eu acredito, Léo, que a gente que planta o bem, a gente pode passar por algumas dificuldades, porque na vida é natural nós termos empecilhos, tempestades, pedra, espinho, calúnia, difamação, é normal. O que nós não podemos é nos submeter a desistir por conta disso. Então, tudo na minha vida eu tirei força para vencer. Então a gente foi nessa pegada aí e as coisas acabaram dando certo e Deus foi dando graça, nos dando vitória e hoje estamos aí há 16, 12 anos de casado e 16 de relacionamento. Então assim, a gente... Perfeito, só que você fugiu aí de novo da sua iniciação na área profissional já depois de todo esse trabalho do empreendedorismo do seu pai, né? Eu quero frisar essa questão de trabalho aqui, Léo, porque foi um divisor de águas na minha vida. A minha entrada nessa empresa, que mudou minha vida no sentido profissional, que foi nessa concessionária, quando foi para mim entrar, algumas pessoas se opuseram à minha entrada na empresa. Inclusive, me procuraram para dizer que não dava certo, para dizer que não pagava salário. E na época, a inocência da gente acabou dando. Acabei ficando, poxa, como é que eu trabalho para não receber? Deu aquela desanimada, mas meu pai, tudo que eu faço, eu gosto de pedir conselho a meu pai, pelo fato da experiência. Ele disse, moço, o que é que você tem a perder? Aí eu, mão na consciência. Inexperiente, aí eu disse, a perder tem nada, então cai para dentro. Quando eu assumi o cargo, eu procurei me dedicar, como eu te falei, que em tudo que eu faço eu procuro me dedicar para fazer com excelência, eu faço com excelência, eu não faço. A gente, no primeiro ano, a gente foi eleito o melhor vendedor do Vale. Então assim, cara, ali foi onde a minha ficha caiu, do potencial que eu tinha para desenvolver um trabalho. E aí foi onde eu comecei a me dedicar com mais força, com mais garra, com foco, com dedicação para exercer um trabalho de excelência. Graças a Deus, passei 7 anos nessa empresa, deixei muitos amigos, deixei a porta aberta e saí de lá para alçar voos mais altos, né? Mas realmente foi um divisor de águas em minha vida e a minha vida profissional se resume. Em 2015, eu ajudei, fui convidado, na verdade, para iniciar um trabalho aqui em uma ótica aqui da cidade.
2015 foi, 2015. E aí a gente conseguiu também, com muito esforço, desenvolver um trabalho, sair da ótica, fui para essa concessionária, justamente pelo conhecimento que a gente acabou adquirindo na região, no interior, aqui na sede. A gente, quando se dedica a algo, é inevitável a gente não ter colheita daquilo que a gente planta, né? Então eu passei a colher coisas boas também no trabalho, justamente por conta disso. Eu acredito, Juliano, que também quando você convivendo com esse trabalho, tanto na ótica como também na concessionária, você acabou tendo muito contato, né, com esse pessoal do interior vindo com uma história muito parecida com a sua, né? Sim. Você tem alguma história que você pode compartilhar com a gente, assim, que nos inspire também, né? Assim, que a gente se enxerga no outro. Tem alguma história assim que você pode compartilhar com a gente? Quando eu iniciei nessa concessionária, Léo, realmente me aproximo muito do interior. Hoje a gente tem um conhecimento bem interessante hoje, importante na minha vida, tanto para o passado como para o presente e principalmente para o futuro. Tem algumas histórias que me marcaram, principalmente de pessoas, Léo, que tinham um sonho de conseguir patrimônio, conseguir uma moto. Muita gente precisava para trabalho, se locomover, levar o filho na escola, às vezes alguém doente. Tem todo uma dificuldade, uma motivação por trás disso, mas enxergava um paredão de impossibilidade. Quais são essas impossibilidades, Léo? Isso eu aprendi ao longo da vida e, pelo amor de Deus, você que assiste e está assistindo esse podcast agora, guarde o que eu vou dizer aqui agora, porque você já ouviu, já leu, mas a gente acaba às vezes esquecendo. E se você nem viu e nem leu, você vai ouvir agora da minha boca. Léo, tudo que nós formos fazer na vida, nós devemos contar somente para Deus. Porque existem pessoas, Léo, que você vai falar 1000 sonhos e eles vão ter 1001 pedra para colocar em cima desse teu sonho. Então, eu encontrei muito isso no trabalho. E existem pessoas, houve casos, Léo, de pessoas que iniciaram a pagar essa moto, estando sem a moto, é consórcio. E quando vinha pegar a moto, inclusive hoje, 7 anos depois, final do ano passado, agora uma pessoa me ligou. Disse, Juliano, lembra do meu sonho? No interior, que eu te contei que tinha um sonho de ter uma moto, para mim ir pro trabalho, para mim dar um rolê com minha boizinha e tal. E você me convenceu que dava certo, mesmo muitas pessoas dizendo que não ia dar certo. Eu quero que você venha tirar foto comigo aqui recebendo a minha moto. Então assim, Léo, quando eu passei a vender sonhos, e quando você vende sonhos, não é fácil você alimentar isso por muito tempo. Só que, para concluir esse tema, e essa pergunta a seu respeito de alguma história de superação, eu tive o privilégio de ver pessoas, várias pessoas, conseguirem alcançar um patrimônio que a princípio era impossível. Mas, naquele negócio da formiguinha, ó, da formiguinha, do todo dia, do passo a passo. E nessa história, eu até tem uma frase que eu escrevi, que essa frase é: o sucesso é resultado de pessoas que não desistem. Justamente por conta dessas pessoas que iniciaram comigo o seu sonho e chegaram lá. Muitas desistiram no caminho. Mas eu tive o privilégio de ver pessoas se emocionarem, trazer a família para tirar uma foto, recebendo aqui um patrimônio. Eu agora arquivei no meu Instagram todas essas fotos que eu tinha lá postada, porque estamos dando início a novos projetos aí, e aí é necessário, às vezes, a gente se desligar um pouco do passado para que o futuro ele venha com novidade. Então é isso. Eu entendi. É porque, na verdade, como você diz assim, é ajudar pessoas a realizar um sonho que não imaginava que era possível, né? Então, assim, a pessoa, como você falou, um paredão aqui na frente. Não, só fulano que consegue, porque é o filho do fazendeiro, que vai conseguir comprar. Eu não consigo. Calma, tudo no seu tempo, tudo na sua hora, programadinho, né? Se organizando, né? Abrindo mão de algumas coisas para poder realizar esse sonho, né? Porque também a gente não pode
achar que tudo vai cair do céu, que é uma coisa fácil, né? Então a gente tem que ter alguns sacrifícios para poder a gente ter o que a gente quer, né? Então, assim, também assim, eu vou voltar aqui só mais um pouco aqui ao assunto de família, antes de a gente entrar num debate um pouco mais acalorado aqui, certo? Eu vou falar assim, porque você falou que quando já conheceu sua esposa, você já era cristão, mas sim, vamos falar um pouco do tempo que você ainda era o Joãozinho ainda, antes de entrar... Perturbado. É um perturbado. Assim, como foi que você também chegou à decisão de se tornar um cristão, né? Entrar para a religião e se converter? Como foi um pouco da sua história, assim? Na verdade, Léo, eu tive o privilégio de nascer no Evangelho. Meu pai aceitou a Cristo no ano de 94, na cidade de Belo Horizonte, no estádio, no Mineirão. Eu lembro disso porque ele fala isso com muita persuasão. E aí eu nasci em 92, sou um jovenzinho, né, ainda. Nasci em 92, tenho 32 anos. Eu vou nem falar o ano que eu nasci, quieta. Mas aí o que é que acontece? Nasci no Evangelho e houve alguns episódios delicados na minha vida que me fizeram distanciar dos caminhos do Senhor. Nesse período, não fui muito de beber, porque nunca gostei muito de bebida, por ver exemplos também do que a bebida proporciona de uma forma descontrolada. Quem bebe e se controla, show de bola. Se você acha que é bacana, segue aí. Mas essa é a minha visão da época. Mas para mim, não era interessante. Não era interessante. Então eu tentei experimentar. Mas socialmente não estava dando certo. Não dá certo, não. Então, assim, quando a gente vai para esse período onde eu me afastei do Evangelho, foi uma época bastante conturbada em minha vida, onde não tenho orgulho desse período, que, salvo engano, foram 2 anos nesse período. Mas faz parte da sua história, né? Mas é isso que a gente vai citar aqui. Mas faz parte da história. E de tudo que a gente vive, nós temos a opção de tirar aprendizado de tudo isso, para que erros futuros não aconteçam novamente, né? Eu me arrependi muito de muitas coisas que fiz, outras não me arrependi, porque eu realmente precisava viver aquilo dali para que hoje estivesse aqui sentado com o Léo Brito, Léo Costa, não sei como você gosta de ser chamado, compartilhando essa experiência. E houve algumas situações inusitadas aí, de ir para interior e beber. Inclusive, tem um amigo meu, que depois eu vou dar o nome dele aqui para você trazer ele aqui nesse podcast, você dá muita risada, aonde eu não fiz, mas partilhei de muita loucura. De dar banho, de cerveja em cima de carro de som, e muitas situações que a gente... Rasga! Que a gente, olhando do princípio religioso, nos traz constrangimento. Porque o Evangelho, vou aproveitar para evangelizar aqui agora, o Evangelho que não confronta, Léo, ele não é Evangelho. A palavra de Jesus, o Evangelho, ele tem a missão, a obrigação de lhe trazer constrangimento pelas suas ações praticadas fora dos padrões que Jesus Cristo recomenda através da Bíblia Sagrada. Então eu conto a ser dou risada, mas não me orgulho. Não me orgulho e faço questão de mencionar do poder que Jesus tem de transformar a nossa vida. E eu não sei se você já teve alguma experiência com o Evangelho, mas se não teve, eu vou te deixar aqui uma observação que talvez o dia que você experimentar dessa experiência, você lembre disso. Jesus, Deus, através da sua palavra, da Bíblia Sagrada, através da religião, da fé, do amor, da prática, da ação, das obras, ele nos traz o privilégio de enxergar coisas, Léo, que a gente, quando está afastado, não enxerga. Para quem não tem experiência com Deus, não enxerga. Então, viver esse período, viver esse momento com Deus, é algo surreal. É transformador, é libertador e é algo que nos traz uma alegria e o preenchimento de um vazio que só vai entender o que eu estou falando quando viver essa experiência com Cristo. Perfeito. Aí, também, você falou um pouco também assim, já do seu casamento, como foi a história, né? Contou agora a sua parte religiosa. Faltou citar o nome,
do amigo, que eu vou trazer aqui para poder o pessoal também compartilhar e conhecer também essas resenhas. Né? Eu tenho certeza que está assistindo agora, porque ele gosta da resenha. Só em contar essa história, muitas pessoas aqui já estão rindo. Será que é o deputado? Rapaz. Será que é o deputado? Será que é o deputado? Eu vou definir para deixar cair para todo mundo. Esse é da terra. Oh, é o deputado Emanuel Torres. Esse cara, ele é um... Eu estou me preparando para receber ele aqui, porque eu não vou aguentar tanta risada com as histórias dele. Ele agora está investindo pesado no bigodão aí, meu amigo. Que esse cara tem muita coisa para contar. Muita história, cara que né? faz parte aí de um pouco das loucuras. Eu conheço só para dar risada mesmo. Verdade. É uma pessoa gente boa pra caramba. Eu gosto bastante dele, conheci até antes em Juazeiro e reencontrei aqui, como vários outros que a gente acabou reencontrando aqui nessa terra. Você tem uma noção, Manuel da JRNet, Manuel da Sky, Manuel Vigia, Manuel da Resenha, Manuel da Mansão Torres, é um cara que... O homem tem rodado. É infinito as definições para esse cara. E hoje, graças a Deus, é Manuel da igreja. Graças a Deus. Até deputado homem é uma coisa. Eu agradecer a Deus por salvar esse homem desse mundo de pecado. Mas é um cara muito bom, um cara que eu tenho o privilégio de chamar de amigo, é um cara servidor. E todas as vezes que a gente aciona, a palavra é, tô pronto. Manuel, tô no prego, tô pronto. Manuel, tô precisando de uma enxada. Aqui tem duas. Então, é um cara sempre servidor. Eu lembrando agora, assim, a última vez que eu fui até na casa dele lá comer um peixe com o amigo lá, Francelino. Vou mandar um abraço aqui pra Francelino aqui. Bom saber disso, os dois aí se juntando pra fazer banquete e o parceiro veio aqui, nada, viu? Vai anotar aqui na falta de vocês, viu? Você veio cortado, eu fui de intruso, eu fiquei ligado. Fui lá na mansão dele lá, e a gente ia da roça dele ali, e a gente comeu lá uma panelada. Chalé Torres, meu amigo. Chalé Torres, respeite a história do chalé do cara. Lá na redezinha lá depois desse peixe, a melancia, show de bola mesmo. É resenha demais. Pois é assim, você já me contou aqui a história também do seu casamento, mas não falou dos seus filhos, rapaz. Já estão quantos anos? Você tem quantos filhos? Quem são, rapaz? Conta aí pra gente aí também um pouco. Tenho 2 pedras raras. Pense nos meninos que vieram inventados, foi aqueles 2 ali. Eu tenho um filho que, inclusive, levou junto com o Matheus a escola Canaã para a final do campeonato aí, que foi show de bola, jogou muito bem. Hoje meu filho tem 11 anos. Joga futebol, é? Joga futebol. Eu me pergunto, Léo, para quem foi que ele puxou? Porque se eu chutar uma bola para a direita, ela vai para a esquerda. Se eu chutar para baixo, ela vai para cima. Então, Zero bola. Não sei para quem puxou, mas o menino é um atleta. E aí tem esse menino de 11 anos, o nome dele é Gabriel Almeida. Inclusive, um abraço, meu jogador caro. E tem outro, que é o Gustavo. Tem 6 anos de idade e é um menino muito inteligente, muito desenrolado. Não sei para quem puxou desenrolado, né? Mas... Será que foi a mãe, minha gente? Dizem que vem de berço. Mas, enfim, tenho 2 filhos. E um tem 11 anos, o outro tem 6. Eu não podia deixar passar batido aqui, antes da gente entrar num assunto um pouco espinhoso aqui. Você gosta de polêmica? Não, é porque é o seguinte, eu tô vendo você se movimentando de uma forma que eu não estava nem esperando assim, porque às vezes, como você me falou, como você veio do interior, e às vezes chega um momento que a gente quer retornar e fazer algo por aquele local que está no coração da gente. É verdade. Faz parte do município, aí está na sede, está feliz? Tá, mas a gente que é do interior, que tem aquele sentimento diferente. Então, assim, eu vi você começar a mexer com a parte da associação, eu vi você procurando entender uma parte maior sobre o Parque Boqueirão. Então, me conte aí como é que está sendo esse seu retorno em procurar voltar a essas origens. Na verdade, Léo, é até bom você tocar nesse assunto, que eu também não podia deixar aqui de enfatizar esse assunto, é um tema um tanto delicado, como você disse. Realmente, eu me juntei com a comunidade, uma boa parte da comunidade, para a gente montar essa associação no intuito de lutarmos por melhorias para a comunidade, trazer para o município algumas pautas, porque a gente, devido à aproximação política, amizade e aproximação
com essa galera aí, a gente tem um acesso a estar cobrando, a estar mais próximo, estar pedindo, solicitando. E aí nos juntamos, montamos uma associação, Associação de Moradores Rurais de lá. E dos temas que a gente está levantando em pauta e procurando lutar por isso é justamente devido à implantação desse parque, é o PARNA, o Parque Nacional Boqueirão da Onça. É um projeto onde torna uma área de preservação que enquadra cerca de 70% ou mais do município, viu, Léo? Acho que é bem mais do que isso, aonde impossibilita o produtor rural de criar seu gado, de fazer uma casa, de furar um poço, de viver. Essa é a verdade. E devido à instalação desse parque, ele vem trazendo muitas dificuldades pelo fato de muita onça solta na região. Eu conheço pessoas, Léo, que tinham 600 cabeças de criação dentro do seu curral, da sua propriedade, do seu chiqueiro, e hoje fecharam. A onça comeu tudo. O acordo que foi feito através dos órgãos... Só para ter uma dúvida aqui. Sim. Esse pessoal, já no caso, já estavam lá antes do parque. Já. E antes também dessas onças, essas onças são nativas daqui da região ou elas foram colocadas aqui? Colocadas. Estão sendo colocadas. E o que é que acontece? Fizeram uma reserva, trazem as onças de outra localidade e soltam dentro do parque. Exatamente. Então, assim, eu não sou contra, Léo, nenhum tipo de preservação da natureza. Até porque precisamos dela para sobreviver. Faz parte do ecossistema. Eu não sou contra empresas chegarem para trazer evolução para o nosso município, trazer emprego, trazer renda, sustentabilidade. Eu sou super a favor disso. Então, assim, só que eu acredito, Léo, que as coisas têm que ser feitas de uma forma que não prejudique o morador. Esse parque ele passou a funcionar via decreto, certo? E só que o decreto e a lei, os acordos que foram feitos na época, eu não tive conhecimento, até porque eu era muito novo na época, não podia sobrepor estradas, e o parque está sobrepondo estrada. Não poderia sobrepor áreas onde o pessoal trabalhava, cultivava e hoje está sobrepondo essas áreas. Hoje, você tem noção, nenhum morador da região de lá, que são muitas comunidades, não são poucas, são muitas comunidades afetadas com esse parque, não tem direito ao financiamento de um projeto no Banco do Nordeste, não tem direito a financiamento ao Banco do Brasil, justamente por estar dentro de uma área de preservação. Nem fazer a benfeitoria com recurso próprio. Nenhuma. Porque algumas pessoas foram multadas. Você tem uma noção? Tem pessoas que foram fazer uma casa dentro da comunidade. Não é nem dentro da roça, dentro da comunidade. Não nada dentro da comunidade, porque um pedaço da casa, salvo engano, ficou dentro da linha do parque, o cara foi multado em cerca de 40 mil reais. Léo. Então, assim, tem situações que me trazem dor, revolta e um sentimento de força para lutar, ajudar esse povo. Então, assim, o intuito de montar a associação é justamente pegar essas pessoas que muitos são meus familiares, outros chegaram para morar lá, e são povoados tradicionais que têm cerca de 100 anos, Léo. Eu tenho uma tia chamada Tia Dura, já de idade, inclusive, um beijo na matriarca, não assiste, mas está registrado. Tem 94 anos e nasceu e se criou lá. Então, quando ela nasceu, os pais já moravam lá. Então, são localidades centenárias, onde pessoas chegam, se aproveitam da desinformação das pessoas, Léo, para se beneficiar. Então, assim, a gente está se juntando, e agora o decreto, ele caducou. O decreto caducou. E aí a gente está aí nessa luta para conseguir audiências públicas, junto com o Ministério Público, junto com o governo federal, governo estadual, governo municipal, juntar forças para ver se a gente consegue reduzir. O bom era que acabasse esse parque, né? Mas é muito difícil porque é coisa grandiosa. Mas a gente conseguisse diminuir a linha do parque, que nos desse a condição de cultivar, de fazer benfeitoria na terra,
de te dar a documentação, de fazer financiamentos via os bancos, nos proporcionasse uma qualidade de vida, Léo. Porque não tem coisa pior do que você chegar num povoado desse e você ver pessoas que têm 80, 70 anos que moram lá e ver tudo isso se acabando. Rapaz, eu teve uma época que eu entrei numa discussão, acabei vendo, porque assim, quando você está falando da qualidade de vida, os governos, tanto municipal, estadual, federal, não conseguem nem fazer uma melhoria de estrada, que fica impedido devido até mesmo, né, às licenças ambientais. E aí, assim, você vai ver como é que, às vezes, alguém está lá doente, a estrada em péssima condição, e aí não pode... Exatamente. Você quer fazer a criação do seu gado, você não consegue furar um poço. Exatamente. Então, assim, é uma situação que se torna, então, assim, não está sendo uma benfeitoria de mão dupla, né? Não. Você está salvando a onça, mas só que você está matando o povo. Exatamente. Me faz uma dúvida. Você acredita que há o risco real de, quando fala assim, que querem tirar essa população de dentro do parque? Essas comunidades? Você acredita que há esse risco? Na verdade, a proposta inicial era essa, Léo. Eu lembro quando minha avó era viva, eu tinha cerca de 12 anos na época, e eu lembro que da minha avó muito assustada, porque nessa época a gente não tinha essa ferramenta aqui hoje. Verdade. Isso aqui é uma fonte de informação que nós devemos lutar muito para que não nos seja tirada, que é o acesso à informação. Naquela época, Léo, se ouvia dizer, tinha que vir alguém dizer, como dizia os mais velhos, se comia sugéstia de quem chegava para contar, justamente por não ter informação. Então, quando implantaram o parque, a ordem era indenizar e realocar esse pessoal. Ninguém foi indenizado, ninguém foi realocado. Então, houve um atropelo em absolutamente todos os acordos que foram feitos. Eu não sou jurídico para te falar com precisão artigo e lei, mas está exposto, está aí na internet, tem acesso, hoje tudo tem um portal de transparência, onde tudo hoje é postado, a gente pode estar acompanhando de perto, mas não foi cumprido nenhum desses acordos. Então, assim, a brecha está aí. Eu não quero tornar o teu podcast político aqui, não quero tratar desse assunto, porque não vem ao caso. Aqui é mais um momento de reflexão, de resenha, de conversa, de histórias, mas não tem como deixar de falar. Mas é porque assim, a gente está vivendo isso aqui, né? Então, assim, também quando a gente fala assim, da resenha, troca de conhecimento, de história, mas também a gente também tem uma parte do assunto sério que está impactando, no caso, a vida da maioria da população do interior. Então, assim, hoje aqui a gente vê, às vezes, a mineradora querendo fazer uma exploração, não consegue porque é dentro do parque. A gente tem um caso, uma empresa que quer vir fazer uma implantação de manga, uva. Quando quer fazer... Para deixar o tema polêmico, Léo, só tem privilégio grandes empresas. Quando a gente iniciou o assunto aqui, eu até comentei que eu não sou contra o progresso. De forma alguma, cara. A mineradora trouxe benefício para o município. Tem royalties que entra na prefeitura, que é utilizado para obras, reforma, então a gente sabe da finalidade disso. Muita coisa boa aconteceu após a implantação da eólica. Essas empresas que são gigantes, mas, por incrível que pareça, algumas foram beneficiadas com puxamento, como diz o outro, da linha do parque para que essas empresas pudessem funcionar. Então a gente vê a real intenção por trás disso. Não sou contra, velho. Não sou contra. Sou a favor, super a favor da implantação de empresas para o desenvolvimento da população. Agora, eu sou contra lascar com o pobre que está lá na zona rural, se batendo, como dizia antigamente, para sobreviver. Pô. Isso é muito triste de se ver. E eu me sinto na obrigação, por ser jovem, ter um pouquinho de entendimento, ter força e vigor para lutar por esse povo. Então, é o intuito de montar a associação. É justamente esse, juntar forças. Porque sozinho a gente sabe que não chega muito longe, não. É verdade. Assim, essa questão do associativismo ela é bastante interessante. Porque assim, quando você está dizendo sozinho, você vai sozinho para uma guerra. Não, você vai a uma associação, que aí já tem outra, que você se une a essa outra e une forças e, juntamente com todos os interessados que realmente queiram, né, proporcionar uma qualidade de vida melhor para si e para os seus futuros, né, neto, bisneto, que deixam um legado, vai ter que existir essa resistência, né, como já vem, como você está dizendo, sua tia, seus avós aí há de 100 anos, já vem nessa luta, tá? Porque quando eu falei assim desse risco da saída,
essa pergunta foi porque teve uma época, agora eu acho que recente, há uns 3 anos, 4 anos, teve um burburinho novamente. Ó, então vindo aí, estão querendo tirar novamente e tal. Aí eu disse, rapaz, será que existe mesmo ainda A na força possibilidade, bruta? né? É essa possibilidade que vai ser na força bruta mesmo? Que eu não acredito mais que isso venha a acontecer. Né? A Assim, gente... essa forma da retirada. Aí, como você está dizendo, a luta é para modificar, esses limites do parque. Né? Exatamente. Porque, salvo engano, tem um porém. Tem a linha aqui da reserva e a reserva da reserva. Exatamente. Porque o parque acaba aqui, no caso, nesse limite, só que ele ainda tem uma reserva da reserva. Isso. Tem um percentual, acho que de 20%. Acho que é algo assim. De 15 a 20. Salvo engano, eu vejo assim, já teve várias dificuldades de empresa quando vinha aqui para poder botar eólica, acabou, salvo engano, até indo para colocar energia solar, foi trabalhar com outro tipo de usina de geração, né? Exatamente. Porque caía dentro dessas áreas. Aqui teve famílias que já estavam com terras arrendadas, que iam receber esses arrendamentos de área para colocar torres e caiu dentro da reserva da reserva. Exatamente. Então, nem isso essa pessoa conseguiu ser beneficiada. Além de não poder criar nada, não ter essa condição, né, de um empréstimo, como você falou, de estar resolvendo por si só. Quando vem uma oportunidade de uma eólica que vai arrendar essa área, que vai proporcionar um conforto de vida, veio ainda essa reserva da reserva. Exatamente. Enfim, para ser sincero, trouxe mais transtorno do que benefício. Essa é a realidade. Então, assim, o intuito é esse, a gente lutar para que as coisas voltem para a sua normalidade mediante o que é de direito. A gente não quer o que não é nosso. A gente quer o que é nosso e nos foi tirado, que é a liberdade de criar, a condição de trabalhar e o poder de dar uma condição melhor para a nossa família. Porque a gente sabe que quem vive de caprino, de ovino, da plantação, da água, de tudo isso daí, se for proibido de fazer isso, como é que a gente vai se alimentar, Léo? Então é um cenário que para quem vai acompanhar de perto, é complicado. Porque no caso assim, o sertanejo mesmo, no caso assim, nós assim do interior, quando ele vai falar assim, vai criar o gado, vai criar o ovino caprino. A gente não vai criar preso. A gente solta na caatinga. Exatamente. Então, no caso, com essas onças, fica impossibilitado, pelo que você está me dizendo, possível. Eu vou expor o que aconteceu dentro da minha casa. A gente tinha lá no nosso curral cerca de 100 e poucas cabeças de gado. Hoje nós estamos com 14. Porque a onça matou o gado. Porque assim, a onça, Léo, quando ela vem, ela não mata um e se alimenta. Ela faz estoque. Ela vem e sai matando. Houve situações de você achar 8 cabeças de gado morta, um próximo do outro, assim. Então, assim, cara, olha o tamanho do prejuízo que isso não causa. Se a gente for botar isso na ponta da caneta, Léo, você pega um gado hoje para corte, dentro de uma área dessa, por mais que não seja de uma raça específica, exemplo de Nelore, no ruim você vende uma cabeça de gado dessa em torno de R$3.500, R$4.000. Então, coloca aí 100 cabeças de gado. Então, assim, quando você vai para os números, cara, é você pegar toda a vida de alguém, Léo, rasgar assim, ó, abre a lixeira e jogar dentro. Entendeu? É doloroso porque isso aconteceu dentro da minha casa. Eu vejo o desânimo hoje dos criadores que são vizinhos da gente. Eu vejo hoje a dificuldade que todo mundo enfrenta lá por conta das delimitações desse parque. Então, a gente está nessa luta e nada mais justo do que solicitar a ajuda de vocês, internautas, nos ajude. Procure se inteirar do assunto, vai ter audiência pública, participem. A gente não quer entrar na política, mas cobre o seu vereador para nos ajudar nessa peleja. Peçam o poder executivo municipal para que ajude também, porque assim, é povo. E se é povo, a gente tem que procurar socorro, né? Então nos ajude nessa peleja aí, porque não é fácil. E é como eu disse distante, sozinho a gente não vai muito longe. Só para registrar aqui, a gente está chegando agora aos 59 minutos já dessa live. E, rapaz, assim, a gente vai conversando, vai passando um papo. Então, assim, eu queria já deixar já em aberto para você reunir com esse pessoal quando você tiver, vou ter essa audiência,
que vocês forem fazer essas reuniões, que queiram usar nossas redes sociais aqui, para poder a gente vir conversar mais sobre esse tema, trazer outras pessoas que estejam engajadas também nisso aqui, vai estar aberto o nosso canal, do nosso podcast, vai trazer. E outras pessoas que também estão engajadas, pode vir, nos procurem, que aqui as portas do nosso podcast, nossas redes sociais, vai estar aberta aqui para a gente estar divulgando e cooperando. Porque o intuito do podcast também é esse, ajudar a população. Exato. Né? Então, Exato. assim, porque quando eu digo, rapaz, aqui não é um podcast de política, mas é questão de sobrevivência. Né? Então, assim, muda a gente tudo, né? muda tudo. Então, assim, a gente vai fazer aqui uma convocação, explanar, né, o que é que vai ajudar o município. No caso, são histórias nossas, no caso assim, a gente vai encontrar nossos avós e tá lá sofrendo, que vai acuar o gado, que vai ficar numa espera do gado. E hoje tem até medo de ir para uma espera do gado num bebedouro d'água. É complicado. Já houve pessoas que correram esse risco de ser atacado. Em outros municípios, pessoas já foram atacadas por onça. Então, cara, é uma dificuldade. É uma dificuldade enorme justamente por essa falta de bom senso. Eu vou usar o termo bom senso para não ser pesado em minhas palavras e não estar aqui tendo que botar o ti na minha fala. Mas é necessário que haja bom senso do poder público, do poder judiciário e que as pessoas nos ajudem, Léo. Porque, de fato, é um problema social. Essa é a verdade. É um problema social. Não é só da gente, é de todo mundo, né? Todo mundo, como a gente está falando. Eu vou pedir para vocês comentarem, curtirem aí, compartilhem, certo? Mais uma vez, agradecer a Júlia Alves por ter vindo aqui, compartilhar a sua história e também entrar um pouco desse assunto espinhoso, que a gente não estava nem pensando nele aqui, mas acaba a gente aqui acontecendo, porque como eu digo, aqui às vezes se torna você da religião, eu não, de frequentar, mas é da mesa de bar. Então, a gente estava tomando, no caso, água, mas estava sentado aqui e aí o bate-papo vai rolando, vai saindo aqui a conversa. E é isso, só tenho a agradecer, irmão, por você ter vindo aqui nos agraciar com a sua presença e com sua história. E pedir mais uma vez a vocês, compartilhem, curtem, comentem, que também até façam sugestões também para a gente, para trazer outros convidados. Júlia Alves, eu vou pedir a você também que agora faça seus agradecimentos. Os finales, os grandes finales. Fique à vontade. Enfim, gente, eu quero aqui agradecer ao Léo pelo convite, pela oportunidade de vir aqui contar um pouco da nossa história, um breve relato e também esses assuntos que é de suma importância para a comunidade, para todo mundo. Obrigado, Léo, pelo convite, pela porta que você abriu para a gente estar trazendo aqui esse assunto. E dizer a você que curta, comente, compartilha, incentiva, porque esse cara, ele é um guerreiro. É um guerreiro e o que eu disse, Léo, durante a nossa conversa, eu repito, o sucesso, cara, é para quem não desiste. Então, assim, a gente tá iniciando esse canal aí, salvo engano, parece que é o 11º convidado, minha pessoa. Isso. Então, assim, estamos estreando 2025 com você. É verdade. Então, assim, que seja um ano de muitas conquistas para você, cara. Você é merecedor disso, pelo seu trabalho, que você é um cara realmente guerreiro. E Obrigado, você que assiste o canal, quero deixar aqui o meu muito obrigado. Desejar a você um feliz e um próspero ano novo, porque ainda é janeiro. Verdade. Ainda é janeiro. E quero finalizar minha fala dizendo que o futuro é logo ali, viu? Bora. Olha, pessoal, tchau, tchau. Valeu, Agradeço, um compartilhem aí, fiquem à vontade. Valeu. Eu só agradeço mais uma vez o tempo, a paciência que vocês ficaram aqui para poder acompanhar a gente. E para finalizar, o meu bordão. Salve, salve, galerinha! Tamo junto, abraço, meu amigo. Valeu, irmão. Valeu, um abraço.